A Lei do Sucesso, né? As 16 Leis do Sucesso, ela foi escrita, não foi o Jacob que escreveu. O Jacob, meninas, hoje ele é marido de uma nacional chamada Fabiana Cunha. E eu vou falar para ele, com certeza, a maior conquista dele foi a história desse casamento, porque a Fabiana é maravilhosa. E ele tem alguns livros, né? Tem esses livros aqui dele, ó. Eu tenho vários livros dele, todos assinados por ele, inclusive, porque quando eu fui ser mentora no retiro da Fabiana Cunha, ele estava lá e ele que me presenteou e assinou para mim e para a Diel. E é o seguinte, as 16 leis do sucesso, na verdade, que a lei do triunfo, ela foi escrita por Napoleão Hill, né? Quem foi Napoleão Hill? Napoleão Hill foi um cara, um dos homens mais... era um jornalista que ele teve contato com um dos homens mais ricos do mundo até hoje. E ele foi chamado por esse cara para ter uma conversa, para ter uma entrevista. E aí, o que foi que esse cara fez? Ofereceu para ele as melhores e mais poderosas mentes daquele momento. Homens bilionários, para que ele estudasse o comportamento desses homens. E Napoleão Hill estudou o comportamento desses homens por 20 anos. Ele estudou tanto o comportamento desses homens, os homens mais ricos do mundo, assim como ele estudou o comportamento de outras mais de 16 mil pessoas. E aí, depois de todo esse estudo, ele escreveu o livro A Lei do Triunfo, que é um livro, na verdade, que cada livro tem mais de 1000 páginas. São 16 livros com mais de 1000 páginas. E o Jacob Petke, que é o que vai conversar com a gente hoje, ele estudou, fez o curso, se especializou em todo esse estudo do Napoleão Hill e criou a Lei do Sucesso, as 16 leis do sucesso e riqueza, que isso aqui é muito conhecida no mundo como a Lei do Triunfo, certo? E aqui, ó, vou falar aqui, mas muito rápido para vocês. São 16 leis e eu quero instigar vocês a lerem esse livro, tá? Leiam. Carla, eu não tenho o hábito de leitura. Leiam. Se esforcem. Se esforcem. E eu falo para vocês porque eu não gosto de ler, eu não tenho o hábito de devorar um livro por semana, sabe? Mas eu entendo que eu tenho que fazer coisas que eu não gosto para alcançar o que eu quero. Então, eu preciso ser alimentada de fontes que me inspirem, que me encorajem, que me impulsionem a crescer, né? Então, eu me esforço para ler. Estou abrindo meu coração com vocês. É um esforço, mas prazeroso. E como eu gosto de escrever, todas as vezes que eu vou lendo, eu vou escrevendo. Eu tenho um caderno aqui só disso. E eu vou escrevendo os pontos. Isso é de tudo, gente. Da Bíblia, de tudo. Eu vou escrevendo para reforçar. Então, é o meu momento de estudo, tá? E ele fala aqui das 16 leis, né? Todas são importantíssimas. A gente vai voltar em outros encontros com temas específicos, porque tem muita coisa dentro de cada uma delas para falar. Mas vamos lá. A primeira lei é a lei do propósito. E o que é o propósito? Ele fala aqui sobre o propósito definido, tu saber o que tu queres, para onde tu queres ir, qual é o caminho que tu tem que chegar. E ele fala várias vezes aqui, ó, enquanto o propósito não for definido, estaremos gastando energia por caminhar caminhos desvirtuosos. Isso nos leva à insegurança, fracasso e pobreza. A falta de metas claras, específicas e atingíveis, assim como a falta de um plano para desenvolvê-las, nos direciona ao fracasso. Então, a primeira lei aqui é a lei a primeira lei é crie um propósito. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? E é tão certo que propósito nos direciona. Eu acredito que eu vou falar só dele aqui, ele vai falar dos demais pelo tempo. Mas olha só, é tão claro que propósito nos direciona que eu fiz esses inícios esses dias porque eu verdadeiramente acredito que eu estou abençoando vidas, que eu estou alcançando vidas, que eu estou assim, transformando, sendo abençoadora, e como consequência eu sou abençoada, sabe? Que eu, quando falo com uma pessoa, eu estou desesperada querendo cadastrar ela na Mary Kay, sabe? Eu estou ansiosa para abençoar a vida dela. Eu estou ansiosa. Teve uma das conversas que eu vou compartilhar hoje com as diretoras, teve uma das minhas consultoras que eu fui resgatar, Dardi, não sei se tu tá aqui também, mas quando eu falei com Dardi
falou para minha amiga, foi de Deus essa resposta. Porque hoje eu orei e clamei, Senhor, como que vai ser isso, isso, isso? E tu me vem com essa solução. E ela já está com a lista ali, ó, fazendo a lista dela. E ela disse, ela fez amiga em um grupo só, não vai dar. Dardy, por exemplo, ela vai ter o grupo só dela do Bazar, porque ela conhece muita gente. Muita gente. Eu preciso mudar esse nome, o meu chefe não ficar bravo. Ela conhece muita gente, né? Então, se tu tem um propósito definido, qual é o meu propósito de vida? Eu vou compartilhar com vocês. O meu maior propósito de vida, é alcançar vidas e fazer com elas o que foi feito na minha com esse negócio. Eu desejo ver as minhas consultoras e as minhas diretoras morando em casas confortáveis, saindo de muita... Entenda, não estou dizendo que onde tu mora está ruim, não, mas eu sei que pode melhorar. Porque eu estou muito feliz onde eu moro hoje. Eu estou muito feliz. O apartamento que eu moro hoje é um baita de um apartamento. Mas eu sei que os planos de Deus são muito maiores do que os meus. E eu visualizo o meu futuro, sabe? Então, eu tenho um propósito muito maior. Então, há 10 anos atrás, eu morava na entrada de uma comunidade. Na porta do meu prédio era uma boca de fumo ali, onde os meninos vendiam drogas, sabe? E era um apartamento arrumadinho, casinha de boneca, mas era ponto de venda de droga. E eu não queria ficar ali, sabe? Então, o meu maior propósito, uma coisa que me enlouquece é quando eu vejo o meu time tendo resultado. Luciana Aguiar tá lá no YouTube, vai confirmar isso para vocês. Mês passado, Luciana Aguiar fez a maior produção da história dela, né? Foi um resultado incrível. E, tipo assim, ó, no meio da pandemia, ela deu o pico do resultado dela, a maior bonificação. E eu chorava no fechamento com a Lu. Chorava pelo resultado dela, sabe? Porque não tem nada que me alegre mais do que ver vocês alcançando o que vocês merecem. Então, meu maior propósito de vida é conduzi-las ao lugar que vocês esperam, ao lugar que vocês merecem. E muitas vezes vocês nem enxergam, tá? Então, qual é o teu propósito? Se tu não tem um propósito definido, dificilmente tu vai conseguir chegar em algum lugar, porque tu vai, sabe? Tipo assim, ó, vou te dar um exemplo. Muitas vezes tu tá agindo, mas da forma correta, da forma errada, e não vai ter resultados. Como eu dei o exemplo agora da questão da rede social. A rede social é uma super ferramenta, sim, que te ajuda a crescer. Sim, mas se tu usar da forma errada, tu não vai ter resultado nenhum. Tu precisa usá-lo da forma correta, né? Então, qual é o teu propósito? Muitas vezes, cara, eu estou trabalhando, mas eu não estou tendo resultado. De repente, tu não alinhou ainda o teu propósito. Tu não sabe verdadeiramente o que tu queres, sabe? Então, alinha o teu propósito. Minha gente, tem muita coisa para falar sobre isso. Segunda lei, mente mestra. O que é a mente mestra? Mente mestra, ter uma mente mestra, participar de uma mente mestra, é estar inserido em um grupo que te ajudem a crescer, que te impulsionem a crescer, tá? É tu estar dentro de um grupo que te impulsione a crescer. Como assim? Nem todo mundo ao teu redor vai te dar orientação que vai te gerar crescimento. Não é inteligente, por exemplo, você compartilhar tudo com todas as pessoas. Por quê? Vou dar um exemplo. Teu marido é teu maior apoiador, mas e se ele ainda não entende do negócio? Qual o direcionamento que ele vai te dar? Na verdade, é como eu falei para essa minha amiga que eu quero iniciar, né? Que ela disse assim, eu vou falar com amigas que deixaram o negócio meio que eu disse, mas me fala, o que é que elas vão te ensinar do negócio meio que se elas deixaram? Eu tô aqui para te ensinar a ter resultado. Então, monta e participa uma mente mestra. Quem são as pessoas que vão te influenciar a crescer? Quem são essas pessoas? Vou te falar, eu tenho a minha mente mestra em cada área. Da minha vida espiritual, eu tenho um grupo que me inspira. Da minha vida conjugal, da minha vida financeira. Então, dentro de cada área, quem são as pessoas que te impulsionam a crescer, que te impelem ao crescimento, tá? Quem são essas pessoas? Henry Ford, o dono da Ford, sabe? Dos automóveis. O Henry Ford, ele não tinha escolaridade alta, ele não tinha cursos profissionais, mas ele tinha um propósito definido, ele tinha uma visão de futuro, e ele falou o quê? Eu vou trazer para perto de mim os melhores, o melhor em cada área. Eu vou trazer para perto de mim o melhor da engenharia, o melhor de pintura, o melhor de motor, o melhor em design. Eu vou trazer para perto de mim os melhores, porque o meu propósito é lançar no mercado carros populares que todos tenham condições de comprar.
E olha isso, ele não tinha escolaridade, mas ele tinha pessoas perto dele que conduziam, que todas essas pessoas tinham o mesmo propósito definido e caminhavam no mesmo destino, sabe? Então, quem são as pessoas que tu tem deixado te influenciar e quem são as pessoas que estão caminhando junto contigo? Então, eu te aconselho, consultora, diretora, procura pessoas que estão, de repente, no nível que você está ou até maior, e pega essas pessoas e assim, ó, vamos definir o nosso propósito. O que a gente quer é isso, vamos caminhar junto. A ideia que tu tiver, compartilha comigo. Eu tenho uma nacional que a gente divide isso, né? O que eu faço com a minha área que dá certo, eu compartilho com ela, o que ela faz, compartilha comigo, e assim o negócio acontece, tá? Então, mente mestra, aquela mente que te impulsiona, tá? Terceira lei, é a lei da confiança. Confie em você. Deixa eu pegar aqui, que eu até anotei um negócio aqui, ó, para falar com vocês. É a lei da autoconfiança. O que é autoconfiança? Eu confio em mim. Eu tenho segurança, eu sei o que eu quero, isso me gera poder, isso me gera força, isso me gera visão, isso me gera segurança. Tenha confiança. Muitas vezes, a gente fica aqui, ó, inseguro, com medo. Cara, eu não me exponho em rede social porque eu acho que vão falar isso. Eu tenho medo de falarem isso. E fica naquele desconforto e acaba não fazendo nada. Confia em você. Confia em você, tá? Tô falando muito rápido porque eu quero deixar tudo para o Jacob falar, tá? Abundância, como desenvolver hábitos de riqueza. A quarta lei é a lei da abundância, como desenvolver hábitos de riqueza. E é o seguinte, a melhor forma de tu gerar riquezas a fórmula mágica é essa. Diminui os teus gastos, aumenta o teu rendimento e o saldo faz bons investimentos. É isso. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Eu prometo para vocês que eu vou desenvolver outras aulas dentro disso, tá? Mas em resumo diminui os teus gastos, aumenta o teu rendimento, aumenta a tua fonte de ganho e a diferença ali, faça bons investimentos, certo? Faça bons investimentos. É a lei da abundância. A quinta lei é a lei da iniciativa. Deixa eu só passar aqui o link para a Fabi. Deixa eu passar aqui o link para a Fabi. Deixa eu escrever aqui, ó, quando ele entrar, avisa. E aqui, ó, o Jacob pode entrar a qualquer momento, tá? Então, eu vou deixar aqui quando ele entrar, ele fala aqui com a gente. Então, lei da iniciativa. Tu pensa, tu precisa agir. A iniciativa é aquilo que a gente é impulsionado a fazer. Então, eu quero fazer, eu tenho um desejo de fazer e muitas vezes eu não tenho. E a iniciativa, ela está atrelada à liderança, à autoliderança. Muitas vezes eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei qual é a estratégia, mas eu não tenho ação, eu não tenho atitude, eu não tenho iniciativa. Então, de nada adianta nenhum projeto que não é realizado, ele vai gerar frutos, né? Então, iniciativa. Olha, a Edson falou alguma coisa aqui. E diretor também. Sim, diretor também. Nem sei o que foi que ele falou aí. E diretor também. Peraí. Deixa eu vir aqui. Vou ficar aqui de olho, tá? Pedi aqui para ele avisar. Vamos lá, certo? Então, a lei da iniciativa. O mundo concede, olha isso, o mundo concede os seus grandes prêmios, tanto em dinheiro quanto em honra, em troca de uma única coisa: iniciativa. Vocês entenderam isso? Iniciativa. Quantas coisas tu pensa, quantas coisas tu deseja e tu não age. A iniciativa vai te levar ao que tu queres. Então, a primeira coisa que tu precisa é a autoliderança. Porque se tu tem iniciativa, se tu tá se liderando, se tu tá liderando a tua vida, os teus pensamentos, as tuas emoções, tu vai liderar outras pessoas, tu vai alcançar outras pessoas. Certo? Deixa eu vir aqui, tô aqui de olho, tá? Sexta lei, a lei da imaginação. E é o que nós chamamos de visão de futuro. Sexta lei, visão. Minha gente, eu tô falando para vocês, tipo assim, ó, 1% do que eu adoraria falar, tá? Para que vocês
só para passar aqui para vocês, eu vou deixar o Jacob falar para vocês, mas leiam esse livro, tá? Leiam esse livro. A Lei da Imaginação. O que a Lei da Imaginação fala? Fala sobre tua visão de futuro. Muitas vezes, por não saber o que nós queremos, por não saber com clareza o que é que nós desejamos, onde nós queremos chegar, nós estagnamos. Nós não vemos solução, nós não vemos estratégias para isso. E ele fala aqui, por exemplo, que uma roupa, vou dar um exemplo aqui, ele fala esse exemplo. Essa roupa aqui, ó, ela foi pensada, olha essa roupa aqui, ó. Tu tá vendo isso aqui, ó? Esse vinco, é vinco que chama, essa dobra, essa costura, esse tecido, esse caimento, ele veio antes na cabeça de alguém. A pessoa pensou, e se eu fizer uma roupa assim, será que alguém vai usar? Vocês entendem? Então, das coisas mais simples, deixa a tua imaginação fluir, abre a tua visão, tenha uma visão de futuro clara do que você quer, onde você quer chegar. E vocês vão notar que uma coisa, uma lei, ela está relacionada à outra. Uma lei, ela puxa a outra lei. Tipo assim, ó, o meu propósito me direciona, por exemplo, a buscar a minha mente mestra, a saber quem são as pessoas que vão me influenciar. A minha mente mestra me gera autoconfiança, me gera segurança, me gera poder, tá? O meu poder e o meu meio de relacionamento me faz ter visão de abundância, de economia, de gestão de finanças sobre o meu dinheiro. Eu, por exemplo, hoje tenho uma relação totalmente diferente com o dinheiro do que eu tinha 10 anos atrás, do que eu tinha 5 anos atrás, sabe? O meu relacionamento com o dinheiro me faz eu ter iniciativa e buscar mais resultados. E com isso faz com que a minha mente expanda de uma maneira que a minha imaginação ela esteja aqui, ó, a mil, fluindo. Eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu quero, eu sei quem eu vou impactar, eu sei quais estratégias eu vou usar. Então, tudo isso me gera uma visão de futuro, me gera segurança e me leva ao lugar desejado, tá? A sétima lei é a lei do entusiasmo, que a gente nem precisa falar tanto, né? Nós temos entusiasmo aonde, minha gente? Na cabeça, no coração, em todo o meu ser, abaixo dos meus pés. O que significa tu ter entusiasmo? Significa tu ter Deus dentro de você. Significa tu ser alegre, tu ser empoderado, tu ter confiança. E ele fala muito aqui sobre entusiasmo, a parte que eu grifei aqui, ó. O entusiasmo é a força que cria ação. Olha que incrível. O entusiasmo é a força que cria a ação. Se você deseja alcançar sucesso e riqueza, precisa buscá-lo onde puder. Por quê? Porque sem ele, você dificilmente terá a força de vontade necessária, preste atenção, necessária para definir seu propósito ou poder, a energia, a confiança necessária para criar uma mente mestra ou mesmo a iniciativa e a liderança que você precisará para realizar os seus sonhos. Olha isso, que coisa tão incrível, né? Que coisa tão incrível. A oitava lei é a lei do autocontrole. Deixa eu ver aqui. A oitava lei é a lei do autocontrole. E ele fala sobre inteligência emocional, sobre tu controlar as tuas emoções, sobre tu ter equilíbrio e domínio próprio. Deixa eu ver aqui. Tô lá e cá aqui para ver se o Jacob entrou, porque aqui no Zoom é diferente, tá? E ele fala aqui sobre a lei do autocontrole, sobre as tuas questões emocionais. E tem um ponto aqui, ó, que ele fala o seguinte: ter autocontrole é ter a capacidade de dominar, presta atenção, o teu pensamento. Autocontrole é no nível que, assim, ó, tá entrando, minha gente. Tá entrando o Jacob, cadê ele? Fabi é pelo teu, amiga, que tu tá entrando. Deixa eu ver aqui se é pelo da Fabi. Tô nervosa. Sei nem meu nome mais. Espera aí que eu preciso achar a Fabi para liberar aqui. Achei, meu Deus! Meu Deus do céu! Espera aí, tá invertido. Invertido como? De cabeça para baixo?
Aham, tu tem que virar. Meu Deus do céu! Tu tem que virar teu telefone, Jacob. Isso! Tá ótimo, então. Ficou bom agora? Peraí, deixa eu ver. Fala agora, Jacob, para ver se tu aparece em tela grande aqui para mim, por favor. Tudo bem? Tá me ouvindo? Eu tô ajeitando meu celular aqui, que eu tô no celular também. E aí? Agora! Tá todo mundo vendo ele, minha gente? Meu Deus do céu! Que controla, Carla Teles. Jacob, que prazer, muito obrigada. Fabi, tu deve estar ouvindo aí, minha amiga. Muito obrigada por essa oportunidade. Seja muito bem-vindo. Esse é o meu tesouro, a minha área nacional. Tá casado com o nacional, tu sabe, é o nosso tesouro, né? E que privilégio te ter aqui. Verdadeiramente, a nossa imaginação, ela nos leva a lugares altos, né? Como diz o teu livro. Tudo que a gente pede para Deus, ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Porque o primeiro pensamento que eu tive foi de falar com a Fabi para te pedir um áudiozinho ou um videozinho. E a Fabi me respondeu assim: amiga, ele vai entrar. Eu digo, não sei nem mais meu nome agora. Nem mais meu nome. Então, muito obrigada. Já vou me calar aqui contigo. Eu estava aqui compartilhando com elas cada um das leis, né? Não sei se tu lembra, mas esse livro aqui foi tu quem me deu. Tem a tua assinatura aqui, é o primeiro ainda, né? Eu lembro. Foi lá no Retiro da Fabi, quando eu fui como mentora convidada. Tenho outros tantos livros teus aqui que eu sou apaixonada. E o projeto foi o seguinte: a ideia foi compartilhar com elas. Deixa eu só ver, Jacob, aqui como que tá no Instagram. No YouTube, que lá no YouTube o grupo tá maior. A ideia foi, eu li o livro e eu pensei assim, eu preciso compartilhar com elas para dar um direcionamento, engajá-las ainda mais, para caminhar num propósito definido, alcançar o que elas almejam, né? Porque muitas vezes a gente sabe o que a gente quer, a gente muitas vezes está até trabalhando, mas por caminhos desvirtuosos, por caminhos que não levam ao lugar que a gente quer, né? Então, essa foi a ideia. E aí eu comecei a reler e a escrever os tópicos. A grande questão, meu amigo, é que eu escrevi mais de 50, 60 páginas, assim. Tem que ser um seminário da Mary Kay para eu dar conta de passar o que eu quero, né? E aí eu disse assim, não, isso vai transformar em outras coisas, mas o intuito aqui é dar um direcionamento, falar um pouco aí desse livro, dessas 16 leis tão incríveis, né? E é tudo contigo. Tô aqui agora como aluna para te ouvir. Tô me sentindo Joel J. Pois é, então. A cor do Joel eu já tenho. Eu estava, quando a Fábio falou comigo, eu estava justamente dando uma lida no livro. Por quê? Porque, exato, e é engraçado, eu estava bem na parte do propósito definido, porque hoje à noite, eu vou, às 9h30, vou começar uma série, eu sempre faço séries de lives no Instagram. E eu acompanho. Eu vou fazer uma série de 16 lives cada noite sobre uma das 16 leis. E começa casualmente hoje à noite. Aí, quando a Fábio falou, eu digo, vou estar aqui. Mas, para mim, é uma alegria vocês, casal que mora no nosso coração. Tá? A Fábio adora você, ela sempre fala de você, né? E a gente tem esse carinho especial por vocês. Então, para mim, é uma alegria poder contribuir. E realmente, quando a gente fala sobre as 16 leis, eu sempre digo que uma coisa que o Napoleão Hill não fez, mas eu criei esse círculo aqui. Sim. Porque o mais importante, na verdade, é que no centro, exato, no centro está o propósito definido. Por quê? Porque na pesquisa, no trabalho que ele fez, e hoje isso já se tornou bastante popular, mas no trabalho que ele fez, existe essa constatação, porque ele entrevistou mais de 16 mil pessoas pelos Estados Unidos, e ele descobriu que apenas 5% das pessoas obtêm sucesso. As 95% restante, elas não conseguem. E quando você fala em sucesso, é não conseguir realizar aquilo que você realmente deseja da vida. E nem todo mundo deseja a mesma coisa. Então, algumas pessoas desejam coisas monstruosas, gigantescas, as outras menores. Então, não importa o que você quer.
O importante é que você consiga aquilo que você quer. E ele descobriu que 95% das pessoas que não alcançam aquilo que elas querem é porque elas nunca desenvolvem clareza sobre o que elas querem. E isso é extremamente importante. Eu gosto de atender pedidos assim como o seu, porque o que acontece? Muitas pessoas, elas têm esse mesmo desejo. Que você, por exemplo, quem sabe o Jacó que escreveu o livro, que trabalhou, quem sabe ele dá uma palavrinha. Muitas desistem já na ideia. Mas eu não vou encher o saco. Então, e a Fábia é também assim, todas as lideranças são assim. Por quê? Porque é a ousadia de tentar. E isso vem muito do propósito que cada um tem. Por que o Hill diz que o propósito é tão importante? Porque se você não tem um propósito, você não desenvolve uma coisa chamada esforço organizado. O que é esse esforço organizado? Porque se você olhar as pessoas que não obtêm sucesso, as pessoas que sofrem porque elas não conseguem os resultados que elas querem, o que acontece? Elas também trabalham. E muitas vezes trabalham mais do que as outras que têm a vida dos sonhos. Mas onde que está né? Onde está o problema? Elas dispersam energia, elas fazem um ano, elas trabalham um pouco aqui, depois elas vão um pouco para lá, e aí correm para lá, e elas nunca criam esse esforço organizado em torno de um propósito. Então, o que Hill diz? Ele diz o seguinte, que se você realmente quer ter sucesso, você precisa escolher agora o que você vai fazer para o resto da sua vida. Então, não é assim, por exemplo, se você quiser ser um médico, aí você vai estudar 4 anos de medicina. Nesses 4 anos, você desenvolve todo um conhecimento, você cria um esforço organizado. Mas daí a pouco você diz o seguinte, não quero mais ser médico, agora eu vou ser mecânico. Aí você vai estudar mais 3 anos de mecânica. Aí você diz, sabe uma coisa? É muita graxa, é muita sujeira. Eu vou ser costureiro. Aí você vai aprender como costurar roupa. Então, já passaram 12 anos e você ficou pulando de galho em galho, dispersando energia, pensamento. Então, ele diz o seguinte, decida agora o que você vai fazer ao longo da vida, o resto da vida. Porque se você tiver essa clareza de propósito, tudo o que você fizer, a escolha que você vai tomar hoje, a decisão que você fizer hoje, ela vai estar alinhada com aquilo que você quer daqui a 5, 6, 10 anos. E isso vai criar uma coisa chamada vantagem cumulativa. E aí ele tem essa frase famosa que o sucesso ele sempre está uma esquina depois do fracasso. Então, o que ele diz? Por que é tão importante? Porque muitas vezes você trabalha 1 ano, trabalha 2 anos, trabalha 3 anos, 4 anos, os resultados não aparecem. E aí você diz, sabe uma coisa? Isso aqui não dá certo, isso aí não funciona. E aí você vai fazer outra coisa. Quando o sucesso está na próxima esquina, porque o que você precisa? Você precisa, ele diz o seguinte, que poder pessoal e sucesso são sinônimos. Então, o que isso quer dizer? Que se você não tiver o poder pessoal, você não vai alcançar o sucesso. Então, o que é desenvolver o poder pessoal? É desenvolver um esforço organizado em torno desse propósito. Ô, Jacob, e tu que é esposo aí de uma nacional, com certeza tu vê isso. Muitas vezes a Fabi, acredito eu, né, que lamentando por pessoas desistirem no meio do caminho porque tiveram um fracasso, uma experiência negativa e muitas vezes, isso aqui não é para mim. Esse é o primeiro pensamento que vem, né? Esse é o pensamento que vem. Isso aqui não é para mim, não é tão fácil assim. Eu escuto pessoas falarem assim, Carla, tu chegou à Nacional com 3 anos e meio de trabalho, 3 anos e 9 meses de trabalho.
Eu vejo gente que não chegou. Isso não quer dizer nada, cada um vai dentro do seu tempo. Mas a certeza que eu tenho é que aquelas que estão aqui, mesmo que estão há 20 anos desde a abertura da empresa, um dia elas serão. Porque elas sabem o que elas querem, né? Então, é muito importante isso, inclusive nesse momento. Eu estava falando com elas minutos antes de você entrar sobre as promoções desse mês, e eu falei, esse mês eu já tive 10 inícios pessoais, eu cadastrei, porque o meu maior propósito de vida é alcançar, impactar vidas e levar essas pessoas a terem o resultado que eu tive. E muitas não estão tendo porque estão querendo cadastrar por cadastrar. Então, o propósito não está claro, não é estabelecido. A força que ela faz para chegar nisso não traz esse resultado, né? É, exato. Isso vem de uma outra coisa, agora já saindo um pouco do livro, isso vem de uma outra questão, que é uma questão muito séria, que é a ideia que nós, por questões culturais, que nós desenvolvemos sobre o conceito de trabalho. Porque para nós, trabalho, eu digo não para mim, certamente não para você também, mas para a maioria das pessoas, isso é importantíssimo a pessoa perceber, que o trabalho é visto como um ganha-pão, como uma punição, como um castigo. Eu vou ter que fazer isso para ganhar um dinheirinho. Quando você faz isso dessa maneira, infelizmente, você nunca vai conseguir resultados extraordinários, porque o resultado extraordinário ele está justamente no ato de servir. Porque se você olhar no universo, existe uma constante troca. Existe uma troca no universo e existem leis no universo que a gente não entende. Por exemplo, antes de 100, 200 anos atrás, não existia energia elétrica. Nós não tínhamos descoberto, mas a lei que rege a energia já existia. A mesma coisa antes de Newton descobrir a lei da gravidade. A lei da gravidade já existia. Então, existem leis, eu chamo isso de forças superiores, que elas agem na nossa vida. Então, quando você vai fazer a coisa, porque você quer fazer uma venda, quando você vai fazer uma coisa que você quer, no caso de vocês, aí você quer iniciar uma pessoa, por quê? Porque você precisa de um início, isso significa que você está lidando num princípio de escassez, de pobreza mental. E isso, o estado de espírito, na verdade, é que produz os resultados. Se você for fazer o trabalho, somente o mesmo trabalho que você faz, mas você inverte a intenção por detrás do trabalho, você muda todo o resultado. Você pode fazer a mesma coisa que você faz hoje, mas se você simplesmente mudar a intenção, se você mudar a intenção, se você for lá com o intuito de servir, de ajudar, não pensar no resultado, mas pensar na ação. Quando você se foca na ação e faz aquilo que você está fazendo com amor, com uma vontade de agradar, de servir, a consequência ela é natural, ela é espontânea. E isso tudo entra dentro da questão do esforço organizado. Por quê? Porque se você não chegou a um patamar que você quer chegar, não é porque você não é bonita o suficiente, que você não é magra o suficiente, ou que você não é forte o suficiente, ou que você não é inteligente o suficiente, ou não tem sorte o suficiente. O único motivo que nos impede de chegar no patamar que nós queremos são dois fatores. Desenvolver a aptidão necessária, é realmente aprender a fazer aquilo que a gente faz, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente pode servir, quanto mais a gente serve, mais a gente ganha. E o outro é o fator da nossa atitude, que é a atitude significa o propósito pelo qual a gente age. Então, se você ainda não chegou nesse patamar, o que você precisa fazer? Você precisa se focar nesses dois pilares, melhorar a aptidão, que é o modo como você faz as coisas, e a atitude, que é a razão pela qual você faz. E isso é tão importante como o trabalho em si. Então, trabalhar a cabeça
e aprender a fazer aquilo que... Porque cada carreira, cada profissão, cada trabalho, ele tem um conjunto de conhecimento que você precisa aprender, tem um conjunto de técnicas que você precisa aprender. Agora, não é só conhecimento e técnica, é a prática também. Então, você precisa, às vezes, 2, 3, 4 anos de prática para você pegar o jeito. Mas, uma vez que você pegou o jeito, as coisas se desenvolvem muito rápidas. E é isso, né? E, às vezes, trazendo para o nosso negócio, vira e mexe, a gente escuta assim, ó, ah, mas eu não sei fazer isso. Cara, tu não tem habilidade com isso porque tu ainda não começou a praticar. A partir do momento que tu começa a praticar com foco no que tu queres alcançar, é claro o que tu queres alcançar. E dizer assim, ó, e cada dia eu vou estar melhor. Hoje eu falei, esses dias eu conversando com as minhas diretoras, eu sei o quanto eu falhei enquanto líder, porque eu me esforço para melhorar. E eu sei, inclusive, o quanto eu tenho falhado hoje. Como assim, Carla? Porque hoje eu estou muito melhor do que ontem, mas amanhã eu vou estar muito melhor do que hoje. Não é verdade? Então, toda habilidade, ela de fato ela é desenvolvida. Porque tem muita gente que, inclusive, dentro do nosso negócio Mary Kay, fala assim, ah, mas eu não tenho habilidade com venda. Mas tu está disposto a se propor a trabalhar com isso, a dar o teu melhor, né? E eu não tenho habilidade com liderança, mas tu tá disposto a se esforçar o suficiente com o tempo, com a organização e melhorar a cada dia, né? Existem as pessoas que têm desculpas e as pessoas que têm meios de fazer. Então, o que acontece? Eu sempre digo para a Fábio, às vezes a gente conversa sobre o negócio de vocês, tudo mais, a gente dá uma caminhada e conversa, eu sempre digo, Fábio, tu já viu alguma pessoa que saiu da tua área e foi fazer uma outra coisa e se deu tremendamente bem numa outra coisa? Por quê? Porque é muito simples fazer o negócio de vocês. Então, o que acontece? Não é por falta... Porque, veja, eu era uma pessoa que por arrogância mesmo, eu sempre dizia, eu não sei vender. E aí eu descobri uma coisa, eu escrevia livros e eu dizia, não é minha função vender, eu não sei vender. A pessoa que não sabe vender, ela nunca vai se dar bem na vida. Por quê? Porque tudo na vida é venda. Para tu conquistar o teu negão, teu maridão aí, todo bonitão, você teve que se vender. Ele teve que se vender, não no sentido financeiro, mas vender a imagem, vender, entendeu? Porque então tudo que você faz, desde arrumar uma esposa, arrumar um marido, tudo você tem que vender, você tem que se vender. Então não existe esse negócio de eu não sei vender. Por quê? Porque se você não sabe vender, o que você vai fazer? Tudo é venda. Eu escrevo livros, eu não vendo livros. Mas se eu não souber vender o meu livro, aliás, estou vendendo, pessoal, alguém quer comprar? Se eu não souber vender, eu vou escrever, eu posso escrever. Mas os outros têm que vender. Não, ninguém vai vender. E outra coisa, eu não conheço muito sobre o negócio, faz anos que eu não consigo nem me dedicar muito ao trabalho da Fábio, mas eu sei que não se vende no negócio de vocês. Você só faz a demonstração. Então, quer dizer, por isso que eu digo, não é... E outra coisa, tem uma coisa interessante, esses dias eu estava entrevistando um amigo meu que é vice-presidente de uma multinacional para a América Latina, uma multinacional italiana, e nós estávamos conversando justamente sobre empresas, sobre pessoas que vêm trabalhar, as novas gerações e tudo mais. E aí ele fez um perfil assim de como são as pessoas que ele contrata. E aí ele disse que 10% abraçam a ideia, o negócio, e 90% acabam se dispersando. E a Fábio disse exatamente assim. Então, não é só no nosso negócio assim. E de fato, é assim. Agora, o que você tem que se perguntar é o seguinte, eu sou uma dessas pessoas que se perde pelo caminho, eu sou um dos 10% ou eu sou um daqueles 90%? Porque isto é uma escolha. As pessoas escolhem se perder. Só que elas fazem isso de modo inconsciente e elas acreditam que não é uma escolha.
mas é uma escolha, só que é uma escolha inconsciente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que sentar, eu até preparei hoje à noite, vou falar longa e profundamente sobre isso, sobre o que é verdadeiramente o propósito definido, mas o que você tem que fazer? Você tem que se sentar e você tem que fazer uma pergunta para você. O que eu vou fazer da minha vida? Essa única coisa que realmente é minha, que eu recebi de presente, o que eu vou fazer com ela? Eu vou ficar inventando desculpas, eu vou me confortar com uma vida pequena, com uma vida medíocre, ou eu vou fazer o que tem que ser feito? Porque tem uma coisa, Carla, que eu descobri com anos de estudo. É mais difícil viver uma vida medíocre, uma vida pobre, uma vida frustrada, do que viver uma vida alegre, feliz, com leveza, com naturalidade. A gente faz mais esforço, eu chamo isso as forças restritivas, que nos restringem. É mais duro, é mais difícil você viver sob essa tensão, sobre essa alienação, do que você escolher viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida alegre. E aí as pessoas às vezes pensam o seguinte: mas eu não sou que nem a Carla. Só que elas se esquecem que quando a Carla era que nem elas, a Carla também não é como a Carla é hoje. Então, eu nunca vou ser que nem você. Como você sabe? Você ainda não trilhou o caminho que a Carla trilhou. Então, faz tudo o que ela fez, quem sabe lá na frente você vai ser até melhor do que ela. Quando você fizer a quantidade de esforço organizado, quem sabe que vai ser 5 vezes melhor do que a Carla, entendeu? Só que se você nunca fizer esse trajeto, essa semente vai morrer dentro de você. Entendeu? E, Jacob, isso está muito ligado à decisão, né? Eu falei com as minhas meninas, inclusive, esses dias, nas últimas lives que a gente teve, nos nossos últimos encontros, eu falei muito sobre essa questão de propósito. E por falar muito de propósito, foi que eu decidi ter um encontro com elas falando sobre o teu livro. E quando a gente não sabe com clareza o que a gente quer, como você fala, por exemplo, do grupo dos 5%, né? 5% das pessoas, elas sabem o que elas querem e elas estão prontas para fazer o que é necessário para alcançar o destino que elas precisam, né? Alcançar o propósito definido, usar a força, ter mente mestra, usar toda a sua energia com foco para aquilo. E ontem eu conversando com uma diretora, eu falei para ela, eu disse que eu acabei de falar isso aqui para as meninas também, que tu procure Carlas, que tu procure Isabelas, Adrianas, Cláudias, que são as meninas que estão aqui, porque na minha área nacional, hoje, quando junta aqui lá no YouTube agora, nós temos 250 pessoas assistindo, mas mais à frente vem aí sempre no outro dia tem 1000 pessoas que assistiram ali o gravado, né? E tem tantas outras que nem assistem, né? E eu falei para elas, vocês já fazem parte desse grupo porque vocês já estão aqui sentados 2 horas para se alimentar de conteúdo. Então, vocês já fazem parte desse grupo. Mas o que precisa muitas vezes que a gente não tem, por mais que a gente queira o crescimento, é não ter clareza para onde a gente está indo, né? Não ter clareza, eu não sei verdadeiramente o que eu quero. E como você falou, eu assisti a tua live que tu falou sobre isso, que as pessoas, até para gente engordar, tu falou até esse exemplo, até para ser gorda, eu preciso me esforçar, porque eu tenho que comer toda hora, é um esforço comer toda hora, eu lembro que tu falou isso, né? Então, a gente está aqui para prosperar, né? Para crescer, então tudo que eu fizer para ter os resultados que eu busco na vida, para alcançar o meu propósito, para deixar um legado, eu saio dessa margem da sobrevivência, que é essa margem que você fala de pessoas que simplesmente querem trabalhar, ganhar o dinheiro, pagar as contas e vamos para o próximo mês. Não, eu quero abundância, eu quero crescimento, né? E como eu falei para elas aqui anteriormente, nós somos filhas de rei, né? A Bíblia fala que Deus é rei dos reis e senhor dos senhores. Então, filha de rei não come migalhas, filha de rei come banquete. E para eu estar no banquete, eu preciso me posicionar como tal, né? Eu preciso saber o que eu quero, para onde eu vou, o que é que vai me impulsionar para isso, né? Exatamente. E ali, só para resgatar o que você disse antes, tudo é uma questão de decisão.
até ficar na pobreza é uma decisão. Até ficar na sofrência, como se diz, é uma decisão. Você escolhe isso. Então, o que acontece? Eu sempre digo, você falou muito bem da questão de Deus, eu sempre digo o seguinte, a gente meio que, a gente gosta de dizer que a gente nasceu à imagem e semelhança de Deus. E todo mundo acredita nisso, e se todo mundo acredita nisso, isso também precisa ser verdade, porque isso não, é tipo a Bíblia. Não dá para desconsiderar um livro que, desde a origem da civilização, vem influenciando as pessoas. Então, deve ter alguma coisa verdadeira nisso. Toda coisa é verdadeira, mas a gente não... Então, o que acontece? A minha questão que sempre digo é a seguinte, tá bom, a gente assume, então, esse legado de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas como a gente honra esse legado? Se Deus aparecesse, de repente, na nossa frente, em carne e osso, vamos supor, isso não seria nada difícil para ele. Ele olhasse para nós, será que ele se sentiria orgulhoso por nós sermos a imagem e semelhança, ou ele olharia assim e dizer, você tem que dar uma caprichada, que está me fazendo passar vergonha? Porque existe essa questão da gente... Eu sempre digo, as palavras, elas meio que nos hipnotizam. A gente fala as coisas, mas a gente não leva isso a sério. Então, se nós realmente somos feitos à imagem e semelhança de Deus, qual é o problema de você ter uma vida boa? Eu acho que nós nascemos com isso, e isso até Jesus dizia, se você tiver se você tiver a fé do grão de mostarda, isso significa o seguinte, o grãozinho de mostarda ele é tão pequenininho, mas dentro dele existe a centelha divina, o germe, e ele em momento nenhum duvida desse potencial dele. Porque se ele olhasse, se o grão tivesse uma mente humana, e se olhasse no espelho e diria, nunca que eu vou ser uma árvore, olha o meu tamanho. Então, nós que temos mente, a gente faz isso, e a gente sufoca essa centelha que a gente tem dentro de nós, que é o sopro divino, a gente não dá vazão para isso, e isso cria a maior parte do nosso sofrimento. Nós não nascemos para viver deprimido, para viver ansioso, para estar aí cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de ressentimento. Nós não nascemos para isso. Isso são coisas que nós criamos porque nós sufocamos justamente a nossa essência interior. Então, a gente precisa levar todas essas coisas em conta, que o caminho vai ficar muito fácil, muito leve. Mas a gente sempre tem que fazer as coisas com intenção, com propósito, de servir, de agradar. E a consequência vem, o negócio se cria, o resultado. Você precisa acreditar na fé, nas coisas que você não vê. É isso mesmo. Jacob, eu estou aqui, ó. Eu quero mais 10 horas contigo. 10 horas aqui. Acho que todo mundo topa, todo mundo fica até amanhã. Todo mundo fica até amanhã, mas eu jamais vou fazer isso. Eu vou mandar uma mensagem para a Fabi. Fabi, se tu estiver me ouvindo, que eu acho que tu tá aí bem aí, fazendo um carinho nas pernas do Jacob. Quero te falar que tu pode me colocar para trabalhar para a tua área de domingo a domingo, todos os dias eu estou à tua disposição a partir de agora. Sempre estive, agora que eu faço. Olha, Carla, que eu estou te ouvindo, viu, amiga? Eu sabia? Pode que, olha, eu abro até mão da minha liberdade que foi dada lá na carta ali, da libertação dos escravos. Eu deixo tu me escravizar de novo. Jacob, muito obrigada, muito obrigada. Eu vou pedir para tu dar um sorriso bem maravilhoso aí para todo mundo fazer um print desse momento, porque senão elas vão postar uns prints teu, meu amigo, que tu não faz ideia dos prints que saem por aí, tu não faz ideia. Então dá um sorriso aí para a gente dar um print aqui. Deixa eu ver aqui, todo mundo deu print, deixa eu mostrar para vocês. Meninas, o Jacob, como ele falou, né, ele vai estar com essa... Eu sempre estou lá nas lives dele, eu sempre coloco aqui na minha programação do dia as lives que eu quero assistir, né, que vão me fazer crescer.
E eu fiquei muito feliz quando tu foi lá no Joel, porque mais pessoas ainda te conheceram, né? E tu abençoou tantas outras pessoas, como a minha vida foi abençoada lá naquele encontro lá com a Fábio, no retiro dela, alguns anos atrás. Quero te agradecer por se doar aqui nesse momento, por abençoar a minha área, né? Que está te ouvindo aqui, outra parte está lá no YouTube, porque a sala é pequena, não comporta tanta gente. E desejo do meu coração que tu continue sendo abençoador de tantas vidas, alcançando tantas pessoas, mas eu quero te falar que dentre tantas obras maravilhosas, a melhor história, a tua maior conquista é ser casada com Fabiana Cunha. Então, parabéns por ser um homem de história. Não é, Fabi? Obrigada. Legal, eu quero agradecer a você até pelo convite, também o Adiel, né, que não sei se ele está também fazendo caminho. Está aqui ouvindo, está aqui. Então, um abraço para a Adiel. E eu preparei um presentinho para vocês. Eu sei que agora, nesse momento, está difícil ir nas livrarias, acho que a maioria estão fechadas. Então, eu preparei um presentinho para vocês. Eu postei lá no Stories do meu Instagram, que eu achei mais prático. Lá no Stories tem uma postagem, no Stories, é só arrastar para cima e você pode baixar gratuitamente uma síntese com atividades e tudo do livro As 16 Leis do Sucesso. Então, é só ir lá, baixar o e-book e, se vocês quiserem, hoje à noite, a partir de hoje à noite, às 9h30, eu vou estar fazendo todo dia uma aula de 1 hora sobre as 16 leis de sucesso. E, por curiosidade, a senhora Mary Kay Ash, ela criou o negócio Mary Kay baseado muito sobre essas leis. Tanto é que muitas das leis que vocês têm na empresa, como a regra de ouro, fazer sempre um pouquinho a mais, ter uma personalidade agradável, entusiasmo, tudo isso são leis do sucesso. Então, é uma prova de que as leis funcionam, né? Sim, funcionam demais, né? Demais. Eu estava aqui falando com elas e eu quero convidar vocês, meninas, a estarem comigo, porque eu estarei lá às 9h30, estarem comigo lá no Insta do Jacob, e eu vou postar aqui para vocês. Até aqui, ó, deixa só eu compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo aí, tá no Instagram, dá para ver aí a tela do Jacob? Dá print aí agora nessa tela, tá? Esse é o Instagram dele, é lá que às 9h30 a gente vai estar lá e ele vai estar todos os dias compartilhando. E tem outro presente que ele não falou aqui, mas a Fábio, minha amiga, já me entregou, que o livro lá na Amazon tá por R$ 29,90, de R$ 49,90 por R$ 29,90. E eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Carla, mas ele vai disponibilizar para a gente aí o e-book. Não é, gente, eu falo para você, não é a mesma coisa, tá? Lá é assim, é o fio do mel, tá? Lá é o fio do pote de mel. E outra coisa que eu quero falar para vocês, inclusive aqui na frente do Jacob, Carla, mas não tem esse livro em PDF. Usando a regra de ouro, tu acha justo? Não é justo. Não é verdade? Não é justo. E eu quero falar isso para vocês e propaguem isso, né? Imagina se tu fosse o escritor de uma obra que alcança e abençoa pessoas a chegarem ao lugar desejado, que muda a mente das pessoas e as pessoas simplesmente pegassem cópias, a antiga Xerox que existia por aí. Então, R$ 29,90 é minúsculo o valor. Então, eu quero convidar todos vocês a comprarem 2 e presentearem alguém com essa obra. Até porque, Carla, só para encerrar, não é um livro para se ler. Esse é um livro que você consulta e sabe uma coisa que talvez nem você não sabe. O primeiro contato que a Fábio teve comigo foi o livro, esse mesmo que você tem. Sabe quem deu para ela? Você. A Heloísa Johnson. Foi mesmo. A Heloísa Johnson. Deu de presente. Profetizou. Ela quer Santa ser casamenteira. Ela queria ser madrinha de casamento. Digo, não é para tanto. Nesse nível, né? Mas valeu muito. Muito obrigado, então, tá? Um abraço aí para o Ediel, tá? E sempre pode ir com a gente.
tá? Deixa comigo. Dou um abraço, assim, mais uma vez. Muito obrigada. Jacob, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Eu vou soltar o microfone de todo mundo. Tu não vai conseguir me ouvir, mas eu quero que elas, assim, te agradeçam com muitos, mas muitos. Tipo assim, aqui só tem 36 pessoas, todo o restante tá no YouTube, porque a maioria tá indo para lá. Então, menina, Então, eu vou lhe muitos aplausos pro Jacob. Muito obrigada, você é fabuloso. Obrigada. Obrigada, Jacob. Foi incrível. Foi muito boa a aula, eu gostei. Valeu a pena estar aqui esperando. Maravilhoso. Vou tirar os animais. Valeu, obrigado. Deixa eu cortar aqui, ó. Te voltei. Voltei. Pronto já. Muito obrigada, Jacob. Deus te abençoe mais uma vez. Vai aproveitar a maior obra que Deus te deu, que se chama Fabiana Cunha. Vai lá que mais tarde a gente se encontra. Deus Tá abençoe, bom, obrigado. gratidão. Valeu, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que eu E vou sair vamos agora continuar daqui? aqui, né? Vamos, deixa eu Tu vai, me pegar de volta. Deixa eu me pegar Tu vai de me volta. tirar daqui? Peraí que eu vou te tirar. Ah, agora achei aqui. Pronto. Pronto. Voltamos. Vocês, mas cadê vocês? Aqui comigo agora. Comigo agora. Eu só quero assim, ó, amaram o presente? Me falem bem aí, se vocês amaram o presente. Minha gente, vai ter que marcar outro dia para passar para vocês o que eu gostaria de passar. Mas foi um super presente. Eu tenho certeza que a tua vida foi abençoada e impactada. Como eu falei para vocês, das 16 leis, esse aqui é o antigo ainda, né? Das 16 leis, e todos eles estão assim, ó, assinadinhos para mim e para Adiel, que ele assinou para a gente. Das 16 leis, todas são extremamente especiais, todas são extremamente importantes, mas todas, absolutamente todas, uma engaja a outra. Mas a primeira coisa, de fato, é tu ter um propósito definido, tu saber o que tu queres, onde tu queres chegar, né? E ele falou muito bem sobre isso, e é o que ele vai falar hoje na live dele. E só para dar continuidade aqui, o que a gente estava conversando, e antes disso eu quero reforçar, eu vou mandar para vocês o link para comprar o livro, tá? E eu quero reforçar para vocês o que eu falei na frente dele, eu quero falar aqui mais uma vez. Comprem o livro e honrem o autor, tá? Eu sei que hoje na internet tem livros aí para baixar. Eu já recebi o livro do Jacob em PDF, mas sinceramente eu acho que a gente não está cumprindo a regra de ouro, porque um escritor ele depende da venda dos livros dele, não é verdade? Ele depende da venda dos livros dele. Então vamos cumprir a regra de ouro, tá? Vou pedir para vocês, eu vou mandar o link de R$ 49,90 por R$ 29,90. Quando terminar aqui, a gente vai fazer uma outra foto. Eu mando para vocês, eu mando para os diretores de vocês um print que a gente, um printzinho legal para vocês postarem aí, marcarem e o agradecerem, certo? E para a gente finalizar, vamos finalizar, só para que vocês notem aí as demais leis. Eu falei sobre a lei do entusiasmo, né? Falei sobre a lei do autocontrole, que era a 8ª lei, quem lembra? 8ª lei, a lei do autocontrole, da tua inteligência emocional. A 9ª lei. A 9ª lei é a lei da milha extra, tá? Milha extra. Como assim milha extra? Eu tenho 1 minuto para finalizar aqui. Vamos lá. A 9ª lei é a lei da milha extra. Milha extra é aquilo que tu faz mais do que se pede, sabe? É tipo assim, é tu fazer mais do que o normal, é tu fazer um pouco mais. A senhora Maikesh falava sobre isso, né? Tu fazer um pouco mais. O coach, ele chama do over delivery, que é aquilo que tu faz mais do que se pede. Como, por exemplo, tu vai entregar o teu produto para tua cliente, tem um recadinho de amor ali, tem um bombom ali dentro, tem alguma coisa a mais, tem alguma coisa especial, tá? A 10ª lei é a lei da personalidade atraente. Como ser amado, admirado, respeitado por todos, né? Se tu queres alcançar pessoas, se tu queres impactar pessoas, tu pode ter a melhor empresa, tu pode ter os melhores produtos, tu pode ter a melhor estratégia, mas se tu não for bem quisto pelas pessoas, tu não tem acesso a elas, né? Então, vocês, por exemplo, só estão sentadas aqui para me ouvir hoje porque, de alguma maneira, eu falo com vocês e vocês têm credibilidade comigo, né? Então, seja querida com as pessoas, se esforce para isso, inclusive, tá? A 18ª lei, pensar com precisão.
Pense com precisão. Como assim, Carla? Pensar com precisão. Aprenda a ter mente focada. O que é que tu queres? Qual é o teu objetivo? Como eu falei para vocês, eu destinei todo o meu foco, minha energia para os inícios de quinta-feira à noite para cá. Então, eu estou focada nisso. Carla, tu já fez bazar? Tu já fez ação? Não, eu não fiz. Por quê? Mês passado, o meu maior objetivo, qual era o meu foco do mês passado? Falar com todas vocês. Então, eu fiz reunião individual com a diretora, eu fiz reunião de unidade com as diretoras, eu fiz treinamento com a minha unidade. Foram 59 treinamentos online em 15 dias. Então, eu estava focada nisso. Qual foi o meu foco desses outros dias aqui? Os meus inícios pessoais, para que eu pudesse passar isso para você. Qual o meu foco, por exemplo, de quarta para sábado? Fazer com que as minhas novas consultoras vendam tudo que elas puderem vender, porque eu estou aqui para conduzi-las ao resultado, certo? Então, pensa com precisão. É a 11ª lei do sucesso. 12ª lei, que está muito relacionado, é a concentração. Concentre-se. Domine o poder da criação consciente. Ele fala aqui, ó, eu marquei aqui para vocês. Para criar a realidade que você deseja, não é suficiente apenas pensar nela. Você precisa desejá-la tão obstinadamente que não consiga pensar em outra coisa. Olha que coisa tão incrível, né? Que tu não consiga pensar em outra coisa, tu não consegue desvirtuar o teu foco. Em outra palavra, você precisa entrar num estado de vibração celular. Entenda, a atenção do seu pensamento cria concentração. E a concentração desenvolve poder espiritual de energia, de força, de crenças, tá? Então, a concentração. 13ª lei, 13ª lei, cooperação. Como assim? Como fazer o universo conspirar ao seu favor. E como é que a gente faz isso? Entregando o nosso melhor. Entrega o teu melhor, independente do que possa vir. Dar o teu melhor em todas as tuas funções. Uma vez eu ouvi uma nacional falar assim: tudo que eu faço, da forma que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas. Então, o Jacob falou, ele deu um exemplo, ele foi muito feliz na fala, que ele disse assim: eu perguntei para a Fábio se essas diretoras dela que foram para outro negócio, se elas foram bem-sucedidas lá. E se vocês forem observar, dificilmente vai ser, infelizmente eu falo isso, porque eu não desejo mal de ninguém. Mas se tu não fez bem feito aqui, tu não vai fazer bem feito em canto nenhum. Se tu não entregou a tua crença, a tua energia, se tu não deu o teu melhor aqui dentro e tu não fizer isso lá fora, tu não vai ter outro resultado também. Então, seja melhor sempre. A 14ª lei é a lei da adversidade. Aprenda a transformar os fracassos em vitórias, porque eles contam a tua história. Não pensa que a construção do sucesso é só de alegria. Tu vai ter adversidade, tu precisa saber lidar com ela também. E saber, inclusive, controlar o teu emocional quanto a isso. A 15ª lei é a lei da tolerância. Liberte-se da sabotagem dos invejosos. Se você quiser ser verdadeiramente grande, você precisa ser tolerante. E eu vou falar para vocês, principalmente para quem está desenvolvendo a liderança, não é fácil, porque tu vai encontrar pessoas com pensamentos diferentes, com crenças diferentes, com criação diferente, e tu vai ter que ser tolerante. Eu já falei para as minhas diretoras e diretor que está aqui, que esse negócio, por mais que a gente crie relacionamento de amizade, de família, mas é um negócio. Então vai ter gente que tem um caráter totalmente desvirtuoso. Mas qual é a tua missão e qual é a tua responsabilidade? É alcançar, impactar, transformar aquela vida e gerar crescimento para ele. Então, para que tudo isso aconteça, tu precisa ser tolerante, porque tu precisa ter paz, inclusive. Aqui, ó. Tu precisa ter paz, inclusive. Daqui a pouco eu leio o chat, tá? Mas podem ir escrevendo aí. Tu precisa ter paz, inclusive, e equilíbrio para lidar com todas as pessoas. E a 16ª lei, não menos importante, é a regra de ouro, que dessa aí nós aprendemos muito bem com a senhora Mary Kay Ash, né? A regra de ouro fala o seguinte: faça com o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. E isso está escrito, deixa eu ver aqui, onde foi que eu marquei? Isso está escrito em Mateus. Tudo o que quereis que os outros façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei do Senhor, né? Então, a regra de ouro, que muita gente pensa que foi criada pela senhora Mary Kay Ash, ela não foi criada pela senhora Mary Kay Ash, é bíblica.
faça com o outro o que você gostaria que fizessem com você. Por isso que eu falei lá da história do bazar dos grupos, né? Mateus 7,12, olha aí, Vivi falando pra gente. Então, como eu falei da história do bazar, às vezes vai vir uma oportunidade e tu pode até ficar tentado. Cara, Deus tem visto tudo, coordena tudo e ele nos honra por nós o honrarmos, né? Então, a regra de ouro, ela não é um princípio simplesmente de venda, de início, né? É para a vida. Se tu cumpre a regra de ouro que é bíblica, tu vai prosperar. Então, essas são as 16 leis do sucesso.